Todos os chips começam com uma matéria-prima muito simples: areia. Areia é feita principalmente de dióxido de silício ou sílica. Silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, mas só é encontrado como um composto com oxigênio. Processos químicos e físicos complexos são necessários para garantir que os cristais de silício atendam aos altos padrões de produção que requerem os chips. Para converter areia de sílica em silício, a areia é combinada com carbono e aquecida a uma temperatura extremamente alta para remover o oxigênio. Uma série de outras etapas são necessárias para criar o produto finalizado, ou seja, uma barra de silício monocristalino extremamente puro chamada de tarugo, com somente um átomo de impureza para cada 10 milhões de átomos de silício. Tarugos de silício são fabricados em uma faixa de diferentes diâmetros. Os tamanhos mais comuns são 150, 200 e 300 milímetros. Wafers ou bolachas com maiores diâmetros oferecem mais espaço para chips. Bolachas extremamente finas são então cortadas do tarugo de silício, utilizando uma técnica especial de serragem. Essas bolachas são os blocos básicos de construção para a produção subsequente de chips. Silício é um semicondutor. Isto significa que ele pode conduzir eletricidade e também atuar como isolante. Sua estrutura atômica se parece com isto. Todo átomo de silício tem 4 elétrons externos. Não há portadores de carga livre. Como resultado, o silício puro monocristalino não é condutor à temperatura ambiente. Para permitir que se torne condutor, pequenas quantidades de átomos específicos são adicionados como impurezas à bolacha. Esses átomos de impureza devem ter um número de elétrons externos que seja um a mais ou um a menos que o de silício. O silício está no 14º grupo da tabela periódica. Isso significa que os elementos da 13ª ou da 15ª camada devem ser usados nesse processo conhecido como dopagem. Boro e fósforo são os elementos mais adequados nesses grupos. Eles estão muito próximos do silício na tabela periódica e fora isso têm propriedades muito similares. Fósforo tem 5 elétrons externos. Quando é inserido na rede de cristal de silício, o 5º elétron de fósforo pode se mover livremente. Isso significa que o cristal de silício e fósforo é do tipo N-condutor. Oposto a isso, átomos de boro têm somente 3 elétrons externos. Quando eles são introduzidos na rede de cristal de silício, um elétron de silício não tem nada para se ligar. Isto cria uma lacuna de elétron. Estas lacunas se movem livremente pelo cristal de silício, como partículas positivamente carregadas, tornando o material do tipo p-condutor. Transistores são construídos nas camadas construtivas P e N, que existem na bolacha dopada. Os transistores são as menores unidades de controle em microchips. O trabalho deles é controlar as tensões das correntes elétricas, e eles são, de longe, os mais importantes componentes dos circuitos eletrônicos. Cada transistor em um chip contém as camadas construtivas P e N, feitas em cristais de silício. Eles também têm uma camada adicional de óxido de silício, que atua como um isolante, e uma camada de polissilício eletricamente condutor é aplicada no topo. Cada transistor tem 3 terminais. O do meio é ligado ao gate, que é o polissilício eletricamente condutor. Se uma carga elétrica é aplicada somente aos 2 terminais mais externos, a eletricidade não poderá fluir enquanto o transistor estiver bloqueado. Isso, entretanto, muda se uma carga adicional é aplicada ao terminal do meio. Elétrons da camada P são então puxados em direção ao terminal do meio, e ficam acumulados na área de fronteira entre o cristal de silício e o óxido isolante do gate. Um canal então se forma no gate, ligando as 2 ilhas do material N-condutor. Elétrons podem agora fluir por esse canal, e o circuito elétrico agora está fechado. Desta forma, o transistor pode ser chaveado entre corrente habilitada e desabilitada, 0 e 1, ligado e desligado. Mas como essas camadas são criadas na bolacha? O processo de fabricação de chips de uma bolacha começa na fase de layout esquemático. Chips altamente complexos são feitos de bilhões de transistores integrados e conectados, possibilitando a construção de circuitos sofisticados como microcontroladores e criptochips em uma superfície semicondutora que mede apenas alguns milímetros quadrados de tamanho.
O grande número de componentes exige um processo de planejamento aprofundado. Isso envolve a definição da função dos chips, simulando suas propriedades físicas e técnicas, testando suas funcionalidades e trabalhando com as conexões individuais de cada transistor. Ferramentas especiais de projeto são usadas para elaborar os planos de circuitos integrados e desenvolver uma arquitetura tridimensional de camadas em sanduíche. Este diagrama é transferido para máscaras fotográficas, fornecendo imagens geométricas dos circuitos. As máscaras fotográficas são usadas como modelos de imagem durante o processo de fabricação subsequente de chips. Para garantir que as estruturas microscópicas de um chip sejam reproduzidas sem falhas, ele deve ser fabricado em um ambiente livre de poeira com níveis estáveis de umidade e temperatura. Em outras palavras, ele deve ser feito em uma sala limpa. Uma sala limpa é uma sala em que não mais de uma partícula de poeira maior do que 0,5 micrômetros é permitida em cerca de 10 litros de ar. Isso é ainda mais limpo do que uma sala de cirurgia. Os sistemas de ventilação, filtragem e abastecimento em uma sala limpa, portanto, devem ser extremamente sofisticados. Milhões de metros cúbicos de ar são circulados a cada hora e centenas de reguladores de volume de ar mantêm o fluxo de ar constante. Funcionários nestas áreas de produção devem manter um código de vestimenta extremamente rígido. Não é permitido fumar antes do trabalho ou usar qualquer joia ou maquiagem. Áreas de produção em sala limpa somente podem ser acessadas através de uma entrada pressurizada especial. Chips são construídos em uma bolacha base cortada do tarugo de silício. Dependendo da sua área, dezenas ou milhares de chips podem ser fabricados de uma única bolacha. Antes de tudo, a superfície da bolacha é oxidada em um forno de alta temperatura, operando a aproximadamente 1000 graus Celsius, para criar uma camada não condutora. Então, usando força centrífuga, o material fotorresistente é uniformemente distribuído nesta camada não condutiva. Este processo de revestimento cria uma camada sensível à luz. A bolacha é então exposta à luz através da máscara fotográfica em máquinas especiais de exposição, conhecidas como steppers. Durante esse processo, áreas do tamanho de uma montanha-russa da perspectiva do chip, conhecida como rectangles, são usadas para transferir os complexos modelos geométricos do projeto do chip para a bolacha de silício. A área exposta do modelo do chip é reagida, revelando a camada de óxido abaixo. A parte não exposta permanece como estava, protegendo a camada de óxido. Depois disso, usando químicos ou plasma, a camada exposta de óxido é corroída nas áreas que reagiram. Com corrosão de plasma, gases especiais se ligam ao substrato a ser removido na câmara de reação. Isso permite que camadas microscópicas sejam removidas nas lacunas que foram expostas e reagidas na etapa anterior. Uma vez que o resíduo fotorresistente foi removido e a bolacha foi limpa, a bolacha sofre mais oxidação. Polissilício eletricamente condutor é depositado nesta camada de isolamento. Em seguida, fotorresistência é aplicada novamente e o wafer é exposto à luz através da máscara. A fotorresistência exposta é removida novamente. Agora, o polissilício e a fina camada de óxido são corroídas. Essas duas camadas só permanecem intactas no centro, abaixo da fotorresistência. O próximo passo é o processo de dopagem, onde átomos de impureza são introduzidos no silício exposto. O implantador de íons é usado para atirar átomos de impureza no silício. Isso muda a condutividade do silício exposto em frações de micrômetro. Depois do resíduo da fotorresistência ter sido descapado, outra camada de óxido é aplicada. A bolacha sofre outro ciclo de aplicação de fotorresistência, exposição pela máscara e descapagem. Furos de contato são feitos para dar acesso às camadas condutivas, possibilitando os contatos de interconexões a serem integradas na bolacha. Isso é feito depositando ligas metálicas na bolacha em máquinas depositadoras. Novamente, a fotorresistência e as máscaras são aplicadas. As tiras não expostas permanecem como estão após o processo de corrosão, providenciando um ponto de contato com as camadas subjacentes.
Para dar a camada de isolamento acima das interconexões e o acabamento liso que se faz necessário, um processo mecânico-químico é usado para polir o excesso de material com precisão micrométrica. Esses processos individuais podem ser repetidos múltiplas vezes durante o processo de fabricação, até que o circuito integrado esteja completo. Dependendo do tamanho e do tipo do chip, a bolacha vai conter qualquer coisa de dezenas ou milhares de chips. Chips individuais são normalmente procurados na bolacha. Os chips não são alinhados uns com os outros na bolacha porque pequenas partes da bolacha se estilhaçaram durante o processo de serragem. Uma certa quantidade de espaço, conhecido como linha de marcação, é sempre deixada entre os chips individuais. Estruturas de teste também são integradas no espaço entre os chips e usadas para coletar medições imediatamente após a produção. Essas estruturas tecnológicas são destruídas durante o processo de serragem. A área dos chips resultantes geralmente varia entre 1 mm² e alguns centímetros quadrados. O estágio final de fabricação é a montagem. Aqui, os chips individuais são colocados em um encapsulamento e os terminais são conectados. O resultado é um dispositivo semicondutor finalizado, que pode ser montado em placas de circuito usando diferentes tipos de terminais. Mais de 1000 contatos de conexão podem ser feitos. Aqui estão alguns exemplos de encapsulamentos de semicondutores já feitos. Encapsulamentos especiais mais largos são utilizados para semicondutores de potência, destinados a aplicações como trens, carros elétricos, painéis solares, turbinas de vento. Estes semicondutores de potência são projetados para chavear correntes elétricas de até várias centenas de amperes e tensões na casa dos milhares. Chavear nestes níveis gera altas temperaturas, e este calor deve ser dissipado via áreas de resfriamento integradas ao encapsulamento. Aqui, você pode ver semicondutores de potência completamente encapsulados. Tecnologias de ponta são usadas para testes em cada etapa do processo de fabricação, para garantir os mais altos níveis de qualidade nos rendimentos dos chips. Pesquisadores e desenvolvedores usam microscópios eletrônicos para repetidamente checar os chips em diferentes pontos no processo de produção. Se compararmos a microeletrônica de hoje com um cabelo humano, nós poderemos ver o quão pequenos esses dispositivos são. O equipamento usado para checar os componentes e analisar os defeitos é igualmente preciso. Esses altos níveis de precisão e qualidade são essenciais para cada estágio do fluxo de trabalho. Da produção do tarugo de silício, da fabricação na sala limpa, até o controle de qualidade, a fim de entregar esses minúsculos blocos de construção que têm um grande impacto nas nossas vidas, hoje e no futuro. Afinal, a demanda por soluções inovadoras de semicondutores está aumentando, o que torna a vida mais fácil, segura e ecológica. Por tecnologia que faz mais, consome menos e está disponível a todos, a microeletrônica é a chave para um futuro melhor.